Porque a gente está com a perspectiva de finalmente um acordo na Europa. Uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que a Ucrânia concordou com o plano para acabar com a guerra com a Rússia, restando apenas detalhes menores para serem resolvidos. Mas Kiev diz que ainda há muito trabalho a ser feito e existe a possibilidade do presidente Volodymyr Zelensky viajar para Washington nos próximos dias. Priscila Yazbek, essa era a maior dificuldade, não era com Vladimir Putin. Apesar que Vladimir Putin está enrolando o Donald Trump há bastante tempo, mas era Volodymyr Zelensky aceitar algum tipo de acordo que isso poderia envolver ele perder territórios. Essa conversa de Volodymyr Zelensky com Washington nos próximos dias pode ser crucial. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O Vladimir Putin, que também não quer aceitar uma proposta que não seja favorável à Rússia. E essa proposta apresentada pelos Estados Unidos na semana passada foi considerada favorável à Rússia por europeus, pela Ucrânia, que evita falar sobre isso para não incomodar os Estados Unidos, mas também por diversos especialistas e até mesmo por senadores americanos que apontaram que esse plano da Rússia, inclusive, tem um linguajar e expressões que são expressões idiomáticas da Rússia e que, portanto, poderiam sinalizar que uma boa parte desse plano foi até mesmo sugerida pelos próprios russos. Há uma discussão muito grande por aqui sobre isso. Agora, falando sobre as últimas informações que chegaram, uma autoridade então do governo americano chegou a dizer então que haveria uma possibilidade e que estaria próximo a uma possibilidade de Volodymyr Zelensky aceitar essa proposta. Alguns jornais falaram sobre isso aqui hoje mais cedo, inclusive a CBS citando fontes do governo americano, mas logo depois o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse que ainda há muito trabalho a ser feito. Então, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, depois dessas informações desencontradas, fez uma postagem agora há pouco nas redes sociais, no X, e disse que na última semana os Estados Unidos avançaram de forma extraordinária rumo a um acordo de paz para a Rússia para a mesa de negociações. E ela falou que há alguns detalhes delicados, mas não intransponíveis, que precisam ser resolvidos e que vão exigir novas conversas entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Então, sinalizando que, de fato, não é que a Ucrânia está tão próxima de aceitar essa proposta, mas sim que vão ser necessárias mais conversas entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Falando sobre esse plano, Uribe, para quem não se lembra exatamente, ele tem 3 pontos principais: a cessão de territórios invadidos pela Rússia na Ucrânia, principalmente na região de Kherson, Zaporídia e também na região do Donbass, que é uma região crítica para os ucranianos e que Volodymyr Zelensky já disse várias vezes que não vai ceder para os russos, até porque não é uma região que está totalmente ocupada pelas forças russas. Um outro ponto é a Ucrânia abandonar as suas ambições de entrar na OTAN, a aliança militar entre a Rússia e os Estados Unidos, e também a limitação das forças militares na Ucrânia depois que o conflito for encerrado. Esses pontos já foram vistos anteriormente pela própria Ucrânia como uma decretação de uma rendição à Rússia. Só que desta vez Volodymyr Zelensky pisa em ovos para falar sobre esse plano, porque mais uma vez no domingo Donald Trump falou que a Ucrânia está sendo ingrata sobre os esforços que os Estados Unidos estão fazendo para encerrar o conflito. Inclusive, Volodymyr Zelensky se manifestou sobre essas últimas falas dos Estados Unidos, desse otimismo demonstrado. Também houve conversas entre europeus e ucranianos e americanos em Genebra ao longo dos últimos dias e também no final de semana. Esse plano de 28 pontos teria sido modificado e teria ficado com cerca de 19 pontos, e Volodymyr Zelensky falou sobre isso, falou que são menos pontos nesse plano agora. Ele falou que muitos elementos corretos foram incorporados e ele disse que depois das reuniões em Genebra ele vê muitas perspectivas que podem tornar o caminho para a paz real, mas ele fez uma ressalva importante. Ele falou: há resultados sólidos, mas muito
trabalho ainda está pela frente. E aí o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia disse que Zelensky pode vir aos Estados Unidos nos próximos dias, ainda em novembro. Uma última informação, Uribe, sobre essas últimas negociações, o que os russos dizem é que se houver mudanças no plano que foi inicialmente proposto pelos Estados Unidos, eles podem não concordar com esse acordo. Eles disseram e já sinalizaram que eles apreciaram o plano como foi proposto pelos Estados Unidos, porque eles acreditam que isso ficou muito próximo ao que foi conversado durante a visita de Vladimir Putin ao Alasca em agosto, quando ele foi recebido com um tapete vermelho pelo presidente Donald Trump. Então, mais uma vez, aquela percepção de uma visão mais pró-Rússia de Donald Trump agora se apresenta com esse plano, até mesmo com os russos dizendo que gostaram desse esboço apresentado por Donald Trump. Eu volto com você.